Fala pessoal, boa noite. Mais uma live sobre a limpeza energética dos chakras. Vamos trabalhar aí a questão do chakra, o segundo chakra, o chakra sexual. Ei Rosane, bem-vinda querida, boa noite. Então vou trabalhar essa questão do nosso segundo chakra, o chakra esplênico, o chakra sexual. Tá bem? Esse chakra é super importante para a nossa vida, para a nossa manifestação. Ei Ruth, boa noite querida, bem-vinda. Ei Elisete, boa noite querida, bem-vinda. Boa noite querida. Muito frio aí com vocês, na cidade de vocês? Aqui tá friozinho, bem frio. Estou de meia, tanto frio que eu tô sentindo. Então, meninas, preparadas para mais uma imersão? Uma limpeza energética? Ei, Camila, boa noite. A Ruth tá falando, tá gelado. É, tá gelado. Tá bem frio mesmo. Tá difícil esse friozinho. Eu gosto de calor. Mas tá bom, agradecer. Agradecer. Ei, Andréia. Andréia Dutra, bem-vinda. Vou fazer uma live falando sobre esse chakra nosso segundo chakra. Nosso chakra esplênico, nosso chakra sexual. Muito importante falar sobre esse tema, muito importante falar sobre esse chakra. Através dele a gente manifesta aqui na vida física, na vida terrena, a gente manifesta. Através dele a gente entra na frequência do planeta, da criatividade, né? Da espontaneidade. Então vamos começar, gente? Falando sobre esse tema importantíssimo. Bem-vinda, Andréia. Então, gente, vamos falar sobre esse segundo chakra, muito importante, né? Eu comecei... que a Elisete está falando. Hoje aqui está quente, 24 graus, abrindo as portas para mais uma semana de frios intensos. Hoje aqui está quente, 24 graus, está quentinho. Aqui em casa está bem friozinho, não sei quantos graus está aqui não, mas está bem frio. Então, vamos falar sobre esse tema muito relevante pra gente, para todos nós, né? Principalmente para quem quer dar um salto na vida, para quem quer fazer um movimento na vida. Você quer resolver parte da sua vida, limpa esse chakra. Limpa esse chakra que você vai dar saltos largos na sua experiência e na sua vida e na resolução das coisas da sua vida, tá bom? Ei, Terezinha Vidigal, bem-vinda, querida. Boa noite. Então, quando a gente atua nesse segundo chakra, bem abaixo do nosso umbigo, 2 dedos abaixo do nosso umbigo, quando a gente começa a ter consciência, né? Consciência. Que tipo de emoção eu estou trazendo aqui para esse chakra? Que tipo de mentalidade? Que tipo de pensamentos, ações que eu estou trazendo aqui para esse chakra, né? Eu vou explicar para vocês enquanto chakra, enquanto ação, enquanto pensamento, enquanto emoção, né?
Então, a gente quando vem... Ei, Álvaro! Boa noite, querido, bem-vindo! Gente, eu esqueci de falar para vocês, eu estou aqui na minha cozinha porque eu fui retirada do meu espaço onde eu faço meu trabalho, porque lá o meu filho assiste jogo de futebol. Então hoje nós fizemos uma troquinha básica, eu vim para a cozinha e ele está assistindo o jogo lá, tá bom? Então aqui é um pedacinho da minha cozinha aqui, tá bom? Então, gente, esse segundo chakra é um chakra vital pra gente. Por quê? É aí também onde se manifesta a nossa vida, a nossa existência. É através desse chakra aí, através desse local aí do útero da mulher e dessa parte do sexual também do masculino, que eles se unem e isso se... Ei, Vânia! E aí se torna essa energia magnífica, que é essa energia da criação. Acontece uma explosão energética ali, de energia divina, de amor incondicional, da presença divina, da manifestação, tá? Então, pá, é ali. E esse chakra, além de ser super importante por causa disso, né? Esse local aí, essa região é super importante por causa disso, ela também tem muito a ver com o nosso planeta, com a Mãe Terra, né? Não tem? A Mãe Terra não gera lá dentro da terra essa energia e faz crescer e tudo prosperar? Não temos um monte de árvores, de frutas, de água, não é tudo muito próspero e abundante? Tem muito a ver com essa relação uterina, com essa energia da criação. E é muito relevante para a nossa vida a gente trabalhar essa energia. Porque quando a gente está com as emoções abaladas, quando a gente está com essa energia contaminada, poluída, pelo fato de ter relacionado sexualmente com outras pessoas, pelo fato de ser mal informado sobre essa energia nesse local, né, que a gente gera uma energia ali por causa dos movimentos físicos dos nossos hormônios. Então a gente aprende a relacionar sexualmente através de quê? Ou a gente é orientado pelos nossos pais, que a grande maioria não é, isso não acontece. E também, se for, eles orientam da forma melhor possível, da consciência que eles têm, né? Melhor possível. E a gente aprende através da televisão. E será que a televisão ensina sobre sexualidade de verdade? Será que é a melhor fonte de aprendizado da sexualidade? O que vocês acham? Você acha que a novela, os filmes... Responde aqui para mim. Vocês acham que novela, filme tem a melhor informação para ensinar sobre sexualidade para gente? Ei, Vânia, Cláudio, boa noite, querido. Ei, Regi, boa noite, querida, bem-vinda. Então me responde aqui. Se a novela, se os filmes, vocês acham que eles sabem orientar sobre sexualidade, sobre sexo pra gente? Responde aqui para mim. Todo mundo. Pensa, simplesmente pensa, será que a novela sabe ensinar sobre sexo, sobre essa energia maravilhosa da criação que eu acabei de explicar para vocês? Será que a novela sabe, que os filmes sabem? Isso, Rei, jamais. É isso aí. Quem mais? Ei, Cameron, bem-vindo, bem-vinda, né? A Andréia tá colocando aqui, não. Isso aí, Andréia. A Ruth está falando aqui, sabe não. Isso aí. O Cláudio falou, nem um pouco, exatamente. Nunca mesmo. Então, gente, é justamente nesse ponto que a gente vai aprender sobre sexualidade. Eu, por exemplo, né? Eu falo muito por mim. E Camila também falou que não. Isso aí. Verdade, Camila. Então, como que eu aprendi? Né? Tive algumas orientações da minha mãe e tal, mas eu, por exemplo, eu vim numa família que a gente via muita novela, né? A gente via muita televisão. Eu sou dos anos 80 aí, né, 90, então a novela era, nossa senhora, era Deus no céu e a novela na terra, pra gente acompanhar o horário das 6, das 7 e das 8, né? Aquela, né? E fora a sessão da tarde, isso quando eu não trabalhava. Sessão da tarde não, como é que chama a novela da tarde? Vale a pena ver de novo.
né? Então, e filmes, né? Vários filmes, né? Aquele filme, como é que chama aquele filme, gente? 50 Tons de Cinza, que tem um livro. Você acha mesmo que a relação sexual divina tem a ver com aquilo? Responde aí, vai me respondendo. Hoje vai ter um monte de questionamento para vocês começarem a, sabe, cair umas fichas, fazer uns downloads, entende? Então eu aprendi mais ou menos por aí também e achava super certo. Eu achava super certo. Não tinha outra informação melhor, né? Na minha época não tinha tanta internet, várias informações de vários lados, tanto boa quanto ruim. Mas aí é meu critério, né? Eu pelo menos tenho uma opção. Na minha época não tinha tanta opção. Na escola, né? Não tinha esse preparo, não tinha essas informações. Tinha lá aquela aula de educação doméstica, mas ensinava a gente já depois, né? Por exemplo, eu aprendi já depois, tipo, como trocar um bebê, como arrumar a casa, sabe? Como usar um absorvente quando era muito novinha, nem tinha entrado no ciclo menstrual ainda. Como usar um absorvente. Aí aquele pessoal lá na escola distribuía absorvente para todo mundo, né? E aprendi assim. Só que a educação doméstica, que incluía um pouquinho de educação sexual, que era até uma professora que era psicóloga, ela foi além do que era para ser ensinado, né? Assim, ela não foi na base. Porque depois que eu já estou grávida, eu vou saber cuidar de um bebê, vou saber cuidar de uma casa, mas essa é a finalidade de uma educação para sexualidade, que está envolvido ali nessa aula de educação doméstica, sei lá, nem sei se esse é o nome. Vamos ver se tinha essa aula na sua época, lá no colégio, no Mestre Taíde? Dava também aula de sexualidade, tudo na educação doméstica, né? Então, o que acontece? A gente aprende mais ou menos por aí, mais ou menos com o que a coleguinha fala, mais ou menos com o que a gente vê na novela, mais ou menos com o que a gente aprendeu na escola, e junta tudo e vira um bololô de nada. Continuei no vácuo, né? Então, hoje, a minha percepção é que um dos processos onde as pessoas mais se perdem, eu tenho meu pensamento formadíssimo. Não quer dizer que eu tenho a razão, nem sou dona da verdade, mas eu vou dar a minha visão sobre esse conceito desde que o mundo é mundo. Na minha visão, esse é o ponto crucial onde a gente mais erra, onde a gente mais falhou, onde a gente mais foi corrompido. A grande maioria das pessoas está perdida nesse local aí dessa energia sexual. Porque não aprendeu a respeitar o outro? Porque não aprendeu a respeitar a si mesmo? Porque não aprendeu que sexo é uma fonte divina conectada com o Criador? E não precisa nem colocar Deus se não quiser nesse lugar, nessa questão. Mas a gente parte, então, pelo respeito, pela educação, pelos princípios que a gente vai passando de pai para filho. Normalmente, os nossos princípios o filho vai para o mundo e pode pegar a mulher que quiser. A filha tem que ser recatada e não dá para ninguém. Essas são as crenças do nosso inconsciente coletivo enquanto sociedade. E tá certa essa crença? Tá certa essas ideias que são impregnadas na gente? Né? Então eu vou falar, na minha percepção, desde o início de Adão e Eva. Também o sexo, a crença do pecado, isso. Vão me lembrando aí mais coisas erradas sobre o sexo que as pessoas mais falam, né? Mais criticam. Justamente para a gente bloquear e ir para a culpa, né? O sexo é pecado. Aí se for lá, fez sexo, você é pecador, né? Você pecou, você agiu contra a carne, você, né, tem aquele tanto de crença lá. Então eu vou falar um pouquinho da minha percepção, tá, gente? Eu não tô contra a verdade de ninguém, cada um aqui tem sua percepção, respeito a percepção de todo mundo aqui.
Porque cada um foi educado de uma forma, cada um tem sua conexão com o Criador de uma forma, cada um sabe fazer essa leitura de uma forma. Eu só vou dar a minha perspectiva aqui, a minha perspectiva sobre esse processo, desde o início lá da criação. Isso mesmo. O Cláudio está falando aqui. Na visão do Tantra, o sexo é feito com consciência e é o encontro com o divino. Com certeza é o encontro com o divino. É maravilhoso. Eu vou chegar nesse ponto. Eu vou lá no início agora. Então, a minha percepção sobre essa questão do sexo. Um dia eu estava vendo aquela série Lúcifer no Netflix. E eu acompanhando aquela série, achei super interessante. Como a série, como tudo que a gente assiste, eles querem induzir para algum lugar, então a gente começa a achar que o Lúcifer é muito legal. Não que eu tenha nada contra, o papel do ator, a série é muito legal. O Lúcifer lá daquela série é muito legal, né? E como ele é bonito, né? Tem um monte de colega minha que ficou super apaixonada com aquele cara. E via ele assim, queria assistir a série várias vezes, e tinha foto no celular, de tanto que apaixonou com o Lúcifer lá. Então, eu comecei a assistir aquela série e comecei a perceber algumas coisas. E aí apareceu a Eva lá na série e tudo, apareceu Adão, aquele trem todo. E aí me veio uma eureka, sabe? Eureka. No Theta Healing a gente fala download, né? Mas na gente, assim, que não é não tá nessa frequência do Theta, baixa aquela eureka, assim, aquela lâmpadazinha que acende na cabecinha, pá! Né? Então vamos voltar lá para Adão e Eva. Eles falam do fruto proibido. Tem gente que fala que é a maçã. Mas se a gente parte a maçã assim no meio, a gente vai ver direitinho como na natureza tem várias manifestações muito parecidas com um órgão feminino, né? Simples minha visão, não quer dizer que eu tenha razão. Eles gostam de falar que é a maçã, para mim nem é a maçã. Eu gosto mais de considerar aquela questão do fruto proibido. Então cancela a maçã e vamos lá para o fruto proibido, tá? E uma serpente que corrompeu a Eva. E a Eva tinha consciência de uma criancinha. E Adão também. Não é isso? A história da Bíblia não é mais ou menos isso? Eu não sou uma conhecedora da Bíblia não, tá, gente? A história da Bíblia não é mais ou menos isso? Que a Eva e o Adão eram puros, super puros, não era? E estava lá a árvore e o fruto proibido e tinha uma cobra. Então, a eureka que eu fiz aqui na minha cabeça? E por que Adão e Eva, depois de comerem o fruto proibido, tamparam justamente as partes sexuais? Gente, eu estou filosofando com vocês, tá? Vai me dando ok aí, quem está conseguindo perceber do meu ponto de vista, tá bom? Bem-vindo, Leandro. Bem-vindo, Leonilde. Então, o que eu percebi? Que Lúcifer, ele não vai se manifestar para duas crianças com a aparência de uma coisa assustadora. Ele vai se apresentar com a aparência igual da série lá, né? Bonitão, charmosão. E nessa história toda, ele, como a Eva era pura, ingênua, ele com a energia sexual super ativa, porque o Lúcifer é uma das frequências que ele atua no mal, né? Nessa frequência do sexo corrompido. Então ele com essa energia super irrigada nele, super forte nele, ele conseguiu corromper essa criança, que era Eva. E no bolo todo, Adão. E o que aconteceu? Por isso que eles tamparam o sexo. Por isso que eles esconderam. E quando Deus chegou para ele, Adão, cadê a sua consciência? Cadê você? Por que você está escondido? Por que você está escondido atrás disso aí, dessa folha? E ele já jogou a culpa para outra, e a outra já cheia de... Ai, não foi bem assim. Por quê? Foram corrompidos. Porque quando a criancinha é pura,
Você vê que ela fala toda a verdade, da maior tranquilidade possível. Agora, quando ela é corrompida, ela vai esconder, vai enganar, vai ludibriar, vai tentar, tipo, não tirar o dela da reta, né? Então, o que eu percebi é que o fruto proibido, não é esse fruto proibido, ela foi lá e comeu uma coisa. Se ela podia comer tudo que estava no Éden, para que ela preocupar com a fruta lá, uma maçã? Se não tivesse algo, né? Algo, a coisa, traindo com muito mais potência. E como que as pessoas mais se perdem? Como que as pessoas mais se perdem? Olha para os lados. Percebam seus amigos, suas amigas. Quando a questão é sobre sexo, todo mundo fica meio alvoroçado, alguns se escondem, outros, adora falar sobre isso. E muitos traem. E acham natural ficar com um monte de gente. Perceba onde a gente se perde. Tem gente que vai para esses lugares, igreja e tal, mas tá lá cantando fulana, tá lá corrompendo o outro, tá lá abusando de criança, tá lá fazendo um monte de coisa. Perceba onde a gente anda se perdendo. E é uma energia forte, né? Que é muito difícil controlar para a maioria. Sente a ativação do corpo e tem que dar um jeito naquilo ali. Perceba. E aí? Olhou para os lados? Viu quantos amigos traem, quantos homens passam olhando para as mulheres na rua assim, ó, com o pescoço, falta pouco quebrar o pescoço. As mulheres também fazem isso. Perceba. Não tem nada errado olhar para o outro, gente. O problema é como a gente faz isso. Eu estou violando a pessoa, querendo rasgar a pessoa ali no meio, querendo... nossa, que delícia, já estou saboreando. Só no olhar, violou a energia do outro. A gente não tem esse direito. Então, essa é uma das energias mais desafiadoras a ser trabalhada. Mas Emília, por que você sabe disso? Porque eu trabalhei ela demais na minha vida. Porque foi através dela que eu sou a Emília que eu sou hoje. Através de trabalhar essa energia, curar. Porque eu era totalmente influenciada por novela, por filme, e essa energia era potente, em todo mundo é uma energia muito potente, ela move, é a energia da vida. Só que tem ela de uma forma positiva e tem ela da forma contaminada. Adivinha qual delas que eu estava? Contaminada, como a grande maioria aí da população. Até mesmo, tem muitas pessoas da área espiritual que se perdem aí nessa energia. Vamos para essa elite aí espiritual que a gente conhece. João de Deus, onde é que ele se perdeu? Tem um cara que é espiritual, Sai Baba, não é Sai Baba não. É um brasileiro que segue uma linha aí hindu e também ele estava fazendo massagem tântrica nas mulheres lá, casadas, e aí pá, né? Acabou tendo relação com as mulheres e deu um bololô danado para a vida dele. Muitas e muitas pessoas se perdem nesse processo. E não preciso fazer força. Toda hora tem isso na televisão. Abuso sexual, estupro, isso, aquilo, isso empenca. Por quê? Porque é um dos processos que a gente se perde. Só aquele doidão lá, aquele João de Deus lá se perdeu? Qualquer um pode cair nessa. A questão é o quanto você está trabalhando em você para não cair. Equilibrando a sua energia. Precisa ser equilibrada a sua energia e ter consciência do que aquilo está me causando.
pornografia, abusar da energia do outro, entrar na energia do outro sem autorização, basear o sexo por novela, filme, esses que não educam, deseducam. Então é muito importante a gente começar a tomar consciência. Para onde que esse comportamento está me conduzindo? Né? Por que eu estou viciado em pornografia? Por que eu estou viciado em masturbação? Por que eu estou viciado nessas coisas? Por que eu gosto tanto de me estimular através desses tipos de informações? Essas informações, esses conteúdos, eles corrompem a pessoa. Corrompem o quê? Na última live eu falei para vocês que nós somos como um arco-íris. Não falei? Nós somos como um arco-íris. Nossos chakras são das cores do arco-íris. Limpos, lindos, brilhantes. Mas quando a gente corrompe essas cores, a gente fica corrompido. A gente está corrupto. Não é corrupto aquele que está lá no Congresso roubando, não. Quando você corrompe a sua pureza, você viola as suas cores. E quando a gente viola essas cores, por exemplo, esse segundo chakra, que é um dos mais, né, como eu expliquei para vocês, um dos mais acionados, um dos mais contaminados, porque a gente aprendeu de forma errada. E a gente acha, a grande maioria acha que quem está na vibe espiritual, né, quem segue essa vida espiritual mais certinho, mais consciente, é careta, não faz ideia do que está perdendo. Porque quando a gente corrompe essas cores, a gente vai perdendo o libido, a gente vai perdendo a potência sexual, a mulher vai ficando mais desequilibrada mentalmente, emocionalmente, porque está corrompido lá o útero. Está cheio de informações de outras pessoas no útero dela. E os homens também. Então o homem fica cada vez, quanto mais corrompido essa parte sexual, mais ele fica buscando outras e nunca é satisfeito o suficiente, está sempre buscando e vai corrompendo, porque vai contaminando de forma negativa. Porque a ideia não é a gente usar outra pessoa. A ideia é agregar. A ideia é nós respeitarmos uns aos outros. Então, se eu estou usando o outro lá fora, corrompendo a minha cor, abusando de qualquer tipo de forma do outro lá fora, eu estou corrompendo a minha cor e adoecendo o meu corpo, porque isso sai do corpo etérico de tanta contaminação e vai para o corpo físico. E aí perde a potência sexual, vira uma ejaculação precoce, a mulher perde o desejo, o libido, e vira cada vez mais fria, cada vez menos perceptiva dela mesma, cada vez com menos energia, cada vez mais confusa. Quanto mais energia de outras pessoas no útero da mulher, ela vai ficar meio doidona, vai dar uma pirada geral. E quanto pior a qualidade dessa energia que ela está trazendo para o útero dela, uau! Haja depressão, haja se sentir abandonada, haja se sentir rejeitada e vai para o mundo buscando mais. Só que ela vai ter mais daquilo que ela está dentro do útero dela, mais daquilo que ela está carregando. Deixa eu ver aqui. André fez um comentário aqui que eu vi aqui, deixa eu ver se... E o contrário também é verdadeiro, bloqueio é total. Eu não sei qual dessas partes, eu não prestei atenção que horas que você comentou. Acho que você comentou em cima do comentário meu, né? Edmar, bem-vindo, querido. Então, por que eu resolvi fazer essa live falando sobre isso? Porque eu comecei no chakra do estômago, porque eu recebi essa intuição de fazer essa limpeza no chakra do estômago e nada como complementar esse trabalho fazendo a limpeza do chakra sexual e do chakra básico, né? Então, comecei de cima para baixo. Não sei porquê, simplesmente intuí de fazer esse processo com vocês. E não deixa de ser uma limpeza, né? Não interessa qual posição que ela siga. O importante é estar limpando, trabalhando, expandindo a consciência. Então, uma vez eu estava com um cliente
que ele tinha terminado o relacionamento e ele estava muito chateado com a namorada e ele estava relacionando com um monte de mulheres. E ele falou que todas as vezes que ele tinha relação com uma mulher, ele sentia nojo e vontade de vomitar. E aí eu falei para ele o que ele achava disso, desse comportamento. E se ele sentia tão mal, por que continuar? Ei, Pernambuco linda, bem-vindo. Ótimo, Edivaldo. Edmar, ótimo. Então, por que ele continuava com esse tipo de comportamento? 1, porque era um vício. 2, porque ignora o respeito, ignora o conhecimento, ignora ele mesmo, ignora as informações mais elevadas sobre esse aspecto. Por quê? Ignora, não conhece, desconhece, porque aprendeu tudo errado, igual a gente aprendeu aí com novela, com televisão. Então eu fui explicar para ele que dentro dele existe 2 energias, a feminina e a masculina. Prevalece a masculina, porque ele é homem, e na mulher prevalece a feminina. Então, essas energias são 2 polaridades que se complementam. As 2 precisam estar em equilíbrio para você ficar em plenitude com você mesmo. Plenitude não é um zen budista que está meditando lá no alto do Tibete. Plenitude é você estar íntegro com você mesmo, leve, livre. É tanta liberdade que você começa a perceber um espaço dentro de você. Você começa a perceber que dá para dançar dentro de você. Você começa a perceber que pode respirar livremente. Não é aquela coisa pesada. Quanto mais pesado, quanto mais apertado você se sente dentro de você, é porque sua corrupção está forte. Então precisa fazer uma limpeza e remover um monte de coisa que está corrompendo esses chakras. Esse é o arco-íris, para ser mais claro. Então é como se o arco-íris colorido, lindo, entrasse uma nuvem preta em cima, assim, na frente. E a gente tivesse frestinha só desse brilho. Então, qual que é esse processo que eu estou querendo conduzir com vocês? Tirar um bocado dessa nuvem preta, para que venham as suas cores, a sua essência, o seu brilho. Então, ele desrespeitando a mulher fora, lembra que eu falei que tem essa energia dentro dele. Não é a energia de, é uma mulher que tem dentro da gente, é a energia feminina, é a energia da criação, é a energia primordial. São 2 energias primordiais, a feminina e a masculina. Tá aí na natureza, tá aí pra gente, não vou entrar em detalhes mais profundos sobre isso. Só para dar uma maquiada para vocês entenderem um pouquinho. Então, se ele corrompe a mulher lá, se ele corrompe a mulher fora, se ele trata mal o feminino fora, qualquer feminino, a mãe, a mulher, a prima, mas é muito normal a gente corromper o feminino assim, a mulher que está na rua, a mulher, a namorada, sei lá, as mulheres. Muito fácil os homens corromperem mais esse aspecto. Respeita super a mãe, mas a mulher tudo não vale nada. Essas músicas que tinha lá, tem uma música que fala sobre isso, né? Então, todas as vezes que ele viola o feminino fora, ele está violando esse feminino dentro. E causando uma dor gigantesca dentro dele. Porque ele tem essa energia dentro dele. Mas ele está violando fora e automaticamente violando dentro. E isso causando uma série de problemas para ele. Em todos os níveis da vida dele. E isso gera um monte de conflitos internos, um monte de processos da energia sexual. E quanto mais a pessoa se conduz para esse universo de corrupção da cor, de corrupção desse chakra, de corrupção, mais ela vai ter problemas na área sexual. Tem uma pessoa que eu atendi há um tempo atrás, que o chakra sexual dela está tão corrompido que ela teve um câncer no testículo e disfunção erétil.
e essa pessoa também não consegue ter filhos, porque de tão ativo negativamente esse chakra tá. Então, de tanto a gente corromper a cor, ela começa a dar falha. Igual um carro. Você tá com um carro lá novinho, bombado, bacanão, mas você começa aí a dar fazer dar peão com o carro, você começa a enfiar um carro de passeio para fazer trilha, né? E você começa a arrebentar esse carro, colocar gasolina aditivada, você não limpa esse carro, você funde o motor de tanto forçar o carro. O que acontece? Ele vai cada vez piorando. Quanto mais você destrói, quanto mais você leva o carro a fazer um monte de coisa que não é para ser feito com esse carro, forçando ele, mais ele vai dar esse tipo de problema. É a mesma coisa do corpo, nosso corpo físico. Quanto mais eu não cuidar, né? Quanto mais eu não cuidar da minha integridade, mais isso foi sendo corrompido e falhando. Igual o computador. Não precisa da gente ir lá limpar, fazer um backup, fazer um monte de coisa para ele funcionar bacaninha. Então, se eu não faço isso, vai passando o tempo. De repente, o computador dá uma pane e acabou. É a mesma coisa quando a gente vai corrompendo as nossas cores, vai dar uma pane. Todos os chakras, mas hoje eu estou falando especificamente desse chakra sexual, dessa energia criativa, divina. Mas aí a gente vai e fala assim, mas na hora do sexo, Deus não pode estar. Aí eu vi a Maíra Card dando uma entrevista que eu falei assim, uau, que comentário excepcional. A repórter falou para ela assim, nossa, na hora do sexo vocês colocam música gospel? Aí ela virou para a repórter e falou assim, se não é Deus que está na hora da relação sexual de um casal, quem que está? Quem que está? Nós temos duas polaridades, o bem e o mal. Bem é o Criador, o mal é. Então, se não está conectado com o divino, está conectado com quem? Se eu tô ali tendo um ato sexual e pensando em fulano, beltrano, ciclano, ou estimulado pelo filme pornográfico, que também é um lixo. Lixo do lixo. Do lixo. Quem está? Quem está? Então, Emília, então eu só posso fazer sexo se eu amar a pessoa? Não, você pode fazer sexo, mas com respeito. Que tenha um respeito, que os dois tenham entendimento sobre aquele ato, que os dois tenham um respeito mesmo, uma consideração pelo outro. Não é uma bolsa a outra pessoa, gente. Igual eu vou falar isso aqui também na imersão. A gente não é uma bolsa, não é um acessório. A gente não pega o outro como se fosse um brinquedo e joga pra lá. Porque a gente também não ia gostar de ser tratado assim. De ser usado para fazer ciúme, para fazer sei lá o quê, ou para usar para sexo, ou para porque é gostosa, é porque é isso, é porque é isso. Quem ia gostar disso? Então não faça com o outro que não gostaria de ser feito com você. E eu falo isso de cadeira, porque eu agia assim antes. Por quê? Porque eu era ignorante. Totalmente ignorante. Eu não fazia ideia do mal que eu estava causando para mim e para os outros. Mas primeiro começa onde? Para mim. Eu estou fazendo mal para o outro? Tô. Mas quem está fazendo mais mal? Para mim. Então sempre para mim. Sempre começa em mim.
Então, se eu estou fazendo muito mal para o outro, estou fazendo muito mais mal para mim, corrompendo muito mais a minha cor, corrompendo muito mais o meu útero, corrompendo muito mais esse órgão reprodutor, feminino e o masculino. Mas Emília, eu vou virar um santinho? Eu tenho cara de santinha? Eu tenho cara daqueles povo que fica o dia inteiro. Não tô criticando ninguém, só tô falando para vocês, para perceber. Perceba como que eu me comporto hoje. Percebi que eu estava caindo no limbo. Quer dizer, eu não estava caindo. Eu estava no limbo. Eu estava no esgoto. Mais profundo, um buraco preto, cheio de lixo. E aí, de repente, eu recebi um chamado. E aí eu acordei. Só que quando eu acordei, quando eu recebi esse chamado, eu já não tinha aquele comportamento. Há muito tempo. Mas o que acontece? Tem gente que fala que essa energia sai com 6 meses. Eu posso provar para vocês que essa energia não sai enquanto ela não é limpa. Tem clientes e mais clientes que passam pela minha mão com a energia desse chakra de vidas passadas, com energia sexual nesse chakra. Aparece tudo na sessão. Então, enquanto a gente não se cura, enquanto a gente não toma consciência, aquilo não melhora. Oh. Se eu coloco esse copo aqui, ó, coloquei esse copo aqui. Se daqui a um mês eu não tirar esse copo daqui, ele vai sair sozinho? É a mesma coisa a energia sexual. É a mesma coisa quando a gente pega a energia de outras pessoas. É a mesma coisa quando a gente envolve sexualmente com outra pessoa. E ainda tem um detalhe. Tem clientes que chegam para mim, gente, com síndromes, com vários problemas. Teve uma cliente que chegou para mim com síndrome de burnout. Um monte de síndrome de doideira junta. E aí eu passei umas orientações para ela, ela foi melhorando, mas eu não contei aqui como é que eu conheci essa cliente, né? Vou contar. Tem um tempo que eu tô trabalhando com essa área espiritual, né? E aí eu recebi uma mensagem no meu direct, no início da pandemia. Aí uma moça me mandou uma mensagem assim: moça, eu sonhei com você. Eu sonhei que eu estava te contando tudo que estava acontecendo comigo e você falou que ia ficar tudo bem. Eu falei assim, que legal, me conta mais, eu adoro sonho, me fala mais. Ela foi falando, não lembro de detalhes, eu só lembro disso. Eu vou deixar esse depoimento, vou deixar o print dessa conversa aqui amanhã. Vou postar aqui para vocês verem. Eu só lembro dessa conversa, eu só sei que eu senti bem. Eu falei assim, então se você chegou até mim, você já medita, você já faz alguma coisa? Não faço. Eu não consigo meditar. Eu falei assim, isso é história. Então vamos começar. E aí começamos, ensinei um monte de coisa pra ela, começou a melhorar. E a mulher tava ficando bem boa. De repente essa mulher começou a ficar diferente nos encontros de meditação, começou a ficar diferente. E começando a ficar mais agitada, mais reativa. E aí eu fui percebendo a energia dela. E aí depois de um tempo depois, ela me procurou e falou assim, Emília, eu tô muito mal. Tô assim, tô assado. Eu falei assim, sei. Então tá. Então seja bem sincera comigo e fala o que tá acontecendo. Ela falou que tinha um relacionamento com um cara. E na hora que ela falou assim, eu tenho um relacionamento com o cara, eu falei assim, olha,
Provavelmente esse cara tá tendo relação sexual com outras pessoas. Só que quando a gente tem relação com fulano, beltrano, ciclano, lá desde a primeira experiência sexual, nessa encarnação, você tá misturado com aquela energia lá daquela pessoa. Como eu falei pra vocês, eu coloquei o copo aqui, eu não vou tirar. Então ele vai morrer, vai ter trocentos anos e vai ficar aqui, não é? Então, a energia sexual lá, daquela fulana, daquela fulana, dele, né? E de todo mundo que também relacionou com aquela fulana, com aquela outra fulana, com aquela outra fulana, os homens, né? Que relacionaram com todas aquelas mulheres que esse cara relacionou, também vão para ele. E aí vira um bololô. E aí ele tem relação com essa outra pessoa. E aí o que acontece? Todas aquelas energias que aquelas mulheres passaram e toda a energia que esse cara passou, vai para onde? Diretamente para o útero dessa moça. E para todo mundo que tem esse comportamento. Ei, Leandro, bem-vindo. Tem um aqui que eu não sei qual é. Dead. Ai, não sei ler esse nome, desculpa. Petroli Souza. Petroliza Souza. Petroli Souza. Acho que é isso, né? Então, todas as energias lá no útero dela. E também nele, no órgão reprodutivo dele. Fica lá estacionada essa energia. Só que o que acontece? Como a mulher é receptora, né? Ela recebe o pênis. Ela recebe. E ele solta a energia dele, né? Lá no útero da mulher. Não interessa se está de camisinha, gente. Tô falando de energia. Tá? Vai além disso que você pega físico aqui. Então, ele colocou toda essa energia lá. E tá lá, no útero dessa mulher parado lá. E qual que é o resultado disso aí? Uma síndrome de burnout, uma depressão, um vazio, uma sensação horrorosa, sei lá, ansiedade, sensação de abandono, sensação de não ser pertencente, sensação de querer morrer e de tudo que você pode pensar. E ainda tem um detalhe. A mulher, quando ela pode ser maravilhosa. Tem cada mulher maravilhosa, exuberante, né? Mas quando mais essa energia tá lá no útero dela, assim, beleza, tá lá, essa energia lá no útero dela, desse tanto de gente. E essa é uma mulher maravilhosa, exuberante. Pensa numa mulher marombada, linda, maravilhosa. Linda, cara linda, pele linda, tudo em dia, fisicamente. E aí o que acontece? Os homens olham aquela energia, aquela mulher, e falam assim, nossa, que linda. Vai lá e tem relação com ela. E o que acontece depois? Eles somem como um... Por quê? Aquele tanto de energia no útero dela, aquele tanto de energia masculina ali no útero dela, confusa, louca, obcecada, do jeito que os homens veem as mulheres e a forma com que ela assimilou isso dentro dela, fica lá no útero dela. E aí chega um outro cara e também vai lá no útero dela. E depois ele repele ela. Porque esse útero começa a dar falha, né? O poder de atração desse útero vai só acabando. E aí ela não consegue ter nenhum relacionamento, ela não consegue, e ela se sente cada vez mais sozinha, cada vez mais abandonada, e vai fazendo cada vez mais isso, e cada vez pior, e cada vez pior, e cada vez pior. E isso, às vezes, ela até arruma alguém. Tô falando tanto de homem quanto de mulher. Até arruma alguém, mas vai ser alguém com o mesmo processo de corrupção no útero aí, no órgão sexual aí. Tanto um quanto o outro. Então, qual é a ideia? A primeira é tomada de consciência. A primeira é saber que você não pode agir com os outros como se a pessoa fosse um acessório. Um creminho de mão. Nem o creminho de mão a gente tem que tratar de mal de qualquer jeito. Porque ele me ajuda. Ele hidrata a minha pele. Ele cuida da minha pele. Né? Um copo. Eu posso tratar o copo como se fosse qualquer coisa? Não, é aqui que eu coloco a água para ele nutrir.
Porque se não fosse o copo, eu tinha que parar com a mão, ia vazar um monte de água, não é? Eu não ia conseguir todas as vezes também pegar a quantidade necessária. Então,